Quem são os aniquilacionistas? Você sabe o que é? O que eles são? Já ouviu falar desse termo? Fique aqui comigo que eu vou te explicar do que se trata. E existe predestinação? Ou seja, pessoas nascem umas para o céu e outras para o inferno? Fique aqui comigo que também você vai saber sobre este negócio. Esta é a lição número 14 da classe de jovens. Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Para esta lição, para esta aula, os índices sugeridos são 139, 171 e 419. Introdução. O Apocalipse não é somente o último livro da Bíblia. Ele traz também o último capítulo da história da humanidade. O livro de Apocalipse ele nos trará algumas revelações. E entre essas revelações está acerca da condenação eterna. Há quem diga que isto é só uma mitologia, né? O que nós sabemos que não é por aí, né? Antes fosse, né? Mas na verdade existe de fato a condenação eterna. E nesta aula nós veremos a respeito dos aniquilacionistas, como eu já falei no início, e a respeito de que nós também, até para isso, também nós devemos ter fé para crer na condenação eterna. Por que precisa ter fé para crer na condenação eterna? Porque muitas pessoas não creem na condenação eterna. A ideia do fim, João, e a revelação do futuro. No Apocalipse, João não faz somente uma revelação do futuro, mas ele apresenta Jesus Cristo, aquele que derrotou Satanás e que abençoará os crentes com uma vida de paz e alegria ao seu lado, no caso nas mansões celestiais. Veja aqui uma questão sobre uma revelação do futuro. Quem não quer saber sobre o futuro? O ser humano ele tem essa tendência de querer saber o que vem depois. Queremos saber como será o nosso futuro, então nós começamos a construir hoje porque já pensamos no futuro, então vamos começar a construir hoje. Aqui na nossa questão é uma questão espiritual. O que João estava falando aqui é a respeito da revelação do futuro. Aqui na nossa questão é a revelação da eternidade. Como será a nossa eternidade? Como se dará, na verdade, a nossa entrada na eternidade. E também apresenta Cristo. E quem é esse Cristo? É aquele que derrota Satanás lá no livro de Apocalipse. Então Jesus ele derrotará Satanás para todo sempre. O Satanás será aniquilado, acabado, ele será lançado no inferno. Então tudo acabará na questão aqui dos sofrimentos. Por quê? Porque nós estaremos depois disso nas mansões celestiais. Agora é notável, né, é importante dizer que Satanás não será destruído na sua existência, ou seja, ele vai continuar existindo, mas existindo aonde? Existindo no inferno. Ele ficará lá para toda a eternidade, será atormentado de dia e de noite para toda a eternidade. Então é importante deixar isso claro, porque algumas pessoas às vezes pensam ou imaginam que Satanás, quando Jesus derrotar Satanás será, vamos colocar aqui, será morto, ele não existirá mais. Não é assim. Jesus vai derrotar Satanás em definitivo, mas não é que Satanás morrerá. Satanás continuará vivo no inferno. E nós, enquanto isso, estaremos com Jesus nas mansões celestiais, gozando da sua presença, da sua paz e da sua alegria. Pelos olhos da fé. Você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de Jesus crucificado, oferecendo graça, perdão e misericórdia? Pois então não o rejeite, aceite-o e não tenha receio do fim. Como você está aqui comigo, então isso significa que você, pela fé, você aceita Cristo crucificado. Você aceita o perdão e a misericórdia dada por Ele. Portanto, você não precisa ter receio do fim, ou seja, ter medo do fim. Porque o fim para você será uma bênção. Por que será uma bênção? Porque você ouvirá: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, para você será uma bênção. Agora, quando uma pessoa rejeita o Cristo crucificado, não aceita o perdão, nem a sua graça e nem a sua misericórdia, padecerá na eternidade sem Ele.
Então, você que está aqui comigo, e eu agradeço a sua presença aqui, saiba que você não precisa temer o fim, você não precisa temer a morte. Por quê? Porque, como disse o apóstolo Paulo, a morte é lucro. Por que é lucro? Porque a nossa morte física dará a entrada, na verdade, na eternidade. Nós sabemos que nós não herdaremos diretamente a eternidade, nós esperaremos aquele grande dia, mas quando a pessoa parte para a morte física, significa dizer que ela já está guardada no Senhor. Ela estará guardada no Senhor e naquele grande dia os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, as pessoas que morreram, eles serão ressuscitados e encontrará com Jesus nas nuvens. A ideia cristã da condenação eterna. Uma decisão pessoal. A condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitam o Pai e o Filho em suas vidas. Essa condenação, ela é eterna, como o nome já sugere. Então ela é para todo sempre. E eu te perguntei se existe a predestinação. O que é a predestinação? É aquela ideia de que uma pessoa ela é predestinada ao céu e a outra pessoa é predestinada para o inferno. Ou seja, Deus decide para qual lugar aquela pessoa vai. Isso não tem base bíblica. Por que não tem base bíblica? Porque se Deus, isso aqui é muito interessante, porque se Deus predestinasse alguém para a perdição, então mesmo se essa pessoa aceitar Cristo, Jesus não seria suficiente para perdoar os seus pecados, para fazer com que essa pessoa entrasse nas mansões celestiais. Por quê? Porque Deus o predestinou para a perdição. Então não faz sentido. Por outro lado, se Deus predestinou uma pessoa para o inferno, mesmo essa pessoa aceitando a Cristo como Salvador, essa pessoa vai para o inferno do mesmo jeito. Por outro lado, também tem a questão do céu. Se Deus predestinou uma pessoa para o céu, na verdade eu falei duas vezes a mesma coisa, né? Se predestinou uma pessoa para o céu, mesmo essa pessoa fazendo atrocidades e nunca aceitando a Cristo como Salvador, ela iria herdar as mansões celestiais, porque Deus o predestinou a isso. Portanto, a predestinação ela não existe. Agora, existe uma questão curiosa sobre a predestinação. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando, numa votação, vamos falar aqui a nível de Brasil, quando o povo elege um novo presidente, o que acontece com esse presidente? Ele é eleito. Uma vez que ele é eleito, ele é predestinado a ir para Brasília. Ou seja, é o tráfico normal que ele vai ter que fazer. Mesmo ele morando em qualquer parte do país, ele obrigatoriamente ele vai para Brasília. Por quê? Porque ele foi predestinado para ir para Brasília. Por quê? Porque ele é o novo presidente da República. Da mesma sorte somos nós. Quando nós somos a geração eleita, como diz Pedro 2,9. Nós somos, então, predestinados à eternidade. Por que nós somos predestinados à eternidade nesse ponto? Porque nós somos eleitos e nós aceitamos a Cristo como Salvador. Uma vez que nós somos salvos na pessoa de Cristo, aí nós somos predestinados ao céu, porque é o nosso último destino. Então, há de se fazer essa separação. Ninguém nasce predestinado para ir para o céu ou para o inferno. Mas uma vez que uma pessoa é salva na pessoa de Cristo, a sua predestinação é ao céu. Da mesma forma, se alguém não aceita Cristo como Salvador, a sua predestinação é a perdição eterna. Uma retribuição para os que rejeitaram a graça divina. Sabemos que o ímpio pode rejeitar a graça de Deus. Entretanto, o Senhor quer que todos se salvem. Por isso, põe à disposição do pecador todos os meios para que alcance a salvação. Sim, Deus quer que todas as pessoas se salvem. Outras pessoas dizem que Deus não quer quantidade, quer qualidade. Isso não é verdade. A verdade é que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas pelo seu Filho Jesus. No entanto, a pessoa pode rejeitar a graça de Deus. Imagina, por exemplo, que uma pessoa vai presentear uma outra pessoa. Essa pessoa que vai receber o presente, ela pode rejeitar o presente. É deselegante até, mas ela pode. A graça é parecida, até porque a graça é um favor imerecido, é um presente que nós não merecemos.
Então, a pessoa que não é cristã, ela tem o direito de rejeitar a graça. E, infelizmente, elas rejeitam, né? A maior parte das pessoas rejeitam a graça. Então, a pessoa tem esse direito de escolha. Lembra que eu falei sobre a predestinação? Ninguém é predestinado ao céu ou ao inferno. Somos nós que escolhemos. Umas pessoas escolhem o céu e outras não. Lembra que o Senhor colocou, põe entre você agora dois caminhos, o caminho da bênção e da maldição. Qual que você vai escolher? A escolha é sempre nossa. Lembra lá do jardim, lá no Éden? Tinha lá a escolha. Não pode comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. Mas a escolha é de vocês. Eu digo que não é para comer. Mas a opção é de vocês. A escolha é sua. Então, o Senhor sempre nos dá uma escolha. Lá em João 3,16 nos diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê. Por quê? Porque nem todos vão crer. Mas todo aquele que crê vai receber a vida eterna. Ou seja, é uma questão de escolha. A pessoa escolhe acreditar, ou melhor, acreditar ou não na morte do Senhor Jesus. É um direito. Então a pessoa tem o direito ou não de receber a graça. Estado de privação. Judas, versículo 6, e Mateus 8, 12, 22 e 13, 25 e 30, mostram que as trevas significam um estado de privação e aflição, mas não de destruição no sentido de deixar de existir, pois somente aqueles que estão vivos, conscientes de sua condição, podem chorar e ranger seus dentes, como é dito dos que serão lançados nas trevas. Ou seja, eu te perguntei sobre a questão dos aniquilacionistas. O que é isso? Isso é um grupo de pessoas cristãs, ou nem é bom usar esse termo cristão para esse negócio, né? O que é esse termo? O que significa isso? Para esse povo, significa que a alma ela tem um fim. Ou seja, a alma ela é aniquilada. Uma vez que a pessoa morre, aquela alma morre também. Portanto, não existe a questão do céu e do inferno, mas por isso o nome aniquilacionistas. Por quê? Porque eles acreditam que a alma ela é aniquilada, o que não é verdade. A alma ela é imortal, ela jamais morre, ela nunca morrerá. E há de se também compreender o seguinte: o salvo terá o seu corpo glorificado. O corpo glorificado. Os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos também, eles serão glorificados e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Ok. Então vão para as mansões celestiais e viverão lá por toda a eternidade. E as pessoas que não são salvas, o que acontece com eles? Da mesma forma, eles também não morrerão, eles não terão os corpos glorificados como nós, mas eles também não morrerão, aquelas almas não morrerão, elas padecerão para toda a eternidade. Tanto que fala aqui sobre a questão de chora e ranger seus dentes, só chora e range dentes quem está vivo. Então, a alma, ela não morre, ela continua viva. E só para fechar sobre a questão da alma, o que é a alma, né? Falamos muito sobre a questão de alma, corpo e espírito, e algumas pessoas ainda confundem, e é natural que as pessoas confundam mesmo, porque é muito parecido. Mas, de forma geral, o que é o corpo? O corpo é aquilo que nós podemos tocar, né? O nosso corpo propriamente dito não precisa de muita explicação, né? Agora, a alma e o espírito são diferentes. A alma é a consciência da pessoa, aquilo que a pessoa sente, as lembranças, né? Você gosta de pessoas, então isso é a sua alma, é a sua essência, né? Aquilo que você verdadeiramente é, porque o corpo nada mais é do que a embalagem da alma. A alma, nós temos uma alma e o corpo é como se fosse a embalagem da alma. E o espírito, o que é? O espírito é aquilo que nos direciona a fazer certo ou errado, né? Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer algo errado, ela sabe que aquilo está errado. Por que ela sabe que aquilo está errado? Porque o espírito diz que está errado. Então ela compreende. Mesmo uma pessoa não sendo cristã, ela sabe. E é uma outra questão muito curiosa sobre a questão da alma e do espírito, é que a alma ela segue para o juízo, ou seja, ela vai para a eternidade, ou para o céu, ou para o inferno. E o espírito, para onde vai? Lá em Eclesiastes 12:7,
falam algo muito curioso, que é o seguinte, que o espírito ele volta para Deus. E aqui cabe o seguinte, o espírito de todas as pessoas voltam para Deus, independente se são salvas ou não. O espírito volta para o Senhor. O que segue para o juízo é a alma, ou seja, a consciência da pessoa. Ou seja, ela sabe por que ela está, por exemplo, depois que tudo se findar, a pessoa que estiver no céu, ela sabe por que ela está lá. Por quê? Porque é a alma, é a consciência. E quem estiver perdido lá na perdição eterna, também saberá por que está lá. Por quê? Porque é a consciência. Então, a consciência da pessoa, isso é a alma. É o que ela faz, o que ela deixa de fazer, o seu caráter. É isso que é a alma. Conclusão. Os livros com o registro dos seus atos serão abertos e eles serão julgados de acordo com suas palavras e atitudes. Todos os pecados, até mesmo os mais secretos, virão à tona, mas os salvos não passarão por esse julgamento, por tomarem parte na primeira ressurreição e estarão para sempre com o Senhor. Existe uma questão muito interessante sobre a questão da polícia, por exemplo. Quando a polícia prende um humilhante, o que ela fala? Você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Para nós, acontece algo muito curioso, que é muito parecido com esse negócio. Por quê? Porque nós seremos julgados por tudo aquilo que nós falamos ou aquilo que fazemos. E ambos, né? Por aquilo que eu falo e por aquilo que eu faço. Eu serei julgado. Aí, aqui cabe, eu serei condenado ou serei absolvido? Então, é tudo aquilo que eu faço e aquilo que eu falo. Portanto, nós devemos ter muito cuidado naquilo que nós falamos. Então, nós, quando o livro for aberto, nós estaremos salvos nas mansões celestiais. A Deus seja a glória. Agora, as pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador estarão na perdição eterna. E que nós venhamos a cada dia mais compreender que até mesmo aqueles pecados que as pessoas cometem, os mais secretos que ninguém está vendo, também serão abertos para todos. Tudo será revelado. Por quê? Porque para Deus nada, absolutamente nada está escondido. Tudo está nu diante da presença dos olhos do Senhor. Então o Senhor tudo vê, Ele está vendo tudo. Para todos os lugares que nós fazemos, tudo que fizemos ou pensamos, Ele sabe. Naquele grande dia nós seremos julgados por isso. Portanto, jovem, cuidado com aquilo que você faz, cuidado com aquilo que você fala. Tome cuidado no seu proceder, para que não venha contra você julgamentos. E aqui cabe os dois julgamentos, tanto o julgamento terreno, né, algo que você falou, algo que você fez aqui na terra, você vai ser julgado aqui, e também na eternidade. Então, cuidado com as coisas que você fala, cuidado com aquilo que você faz, olha por onde você anda, com quem você anda. Acalma o seu coração, vai dar tudo certo, mas para isso você também precisa ter aquela postura de estar sempre na presença santa do Senhor, tendo cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala. Hora da revisão. Número 1, João. Número 2, o tempo do fim será marcado por acontecimentos extraordinários nos céus e na terra. Número 3, a condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitaram o Pai e o Filho em suas vidas. Número 4, a graça divina dá condições ao pecador para que se arrependa de seus pecados quando ouve a mensagem de salvação. Número 5, Judas 6 mostra que as trevas significam um estado de privação e aflição, mas não de uma destruição e não de destruição no sentido de deixar de existir, pois somente aqueles que estão vivos, conscientes de sua condição, podem chorar e ranger seus dentes, como é dito dos que serão lançados nas trevas. E aqui também, mais uma vez lembrando que o adversário ele será vencido por Jesus, mas Satanás não será morto, ele continuará existindo para toda a eternidade lá no inferno, ele será atormentado de dia e de noite, e nós estaremos nas mansões celestiais, gozando da paz, da alegria e da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!